Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro O Decrescimento, Entropia, Ecologia e Economia. Confesso que fiquei atraído por três itens, para ler essa obra aqui. O primeiro foi a capa. Ela tem um alto relevo aqui nessa fonte aqui, então eu achei legal. A própria palavra, e entropia. Aí eu fiquei tão curioso que logo de início eu já fui ao dicionário e fui procurar o que é entropia. Então eu encontrei lá, que é grau de irreversibilidade, desordem. Também fiquei sem entender um pouco, Aí depois lendo a obra, o leitor vai chegar lá e o autor vai dar a definição de entropia. Então ele vai falar que é uma perda de energia durante o processo. Então ele define lá, é uma medida da energia não utilizável num sistema termodinâmico. Poxa, aí o leitor vai falar, nossa, será que essa obra é muito erudita, O cara é matemático, o livro tem algumas fórmulas. Então vamos lá. Então ele fala, ele é um economista que trouxe a economia, a matemática, para o meio ambiente. Então ele explica várias coisas. Uma curiosidade do livro é que ele demorou 30 anos para ser publicado. Ele tem umas ideias tão inovadoras que a época que ele foi escrito, o pessoal meio que rejeitou assim a obra, O autor traz, por exemplo, a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Está aí a palavra decrescimento no título, que seria o contrário de crescimento, Que crescimento ele gera um desgaste dos recursos, enquanto desenvolvimento não. Por exemplo, quando surgiu a lâmpada LED é um exemplo de desenvolvimento. Ele fala também algumas utopias, que ele mesmo fala que é utopia, que então a medida do crescimento da população devia ser a mesma medida da produção de alimentos orgânicos, ou seja, a gente devia ter a população de acordo com o que pudesse sustentar. Mas depois ele mesmo fala que não é simples fazer isso, ele explica o porquê, Ele fala que nós somos um organismo, o universo é um organismo em expansão. Como a gente faz parte do universo, então também não tem como a gente parar de crescer, de querer evoluir. Ele coloca tudo isso aqui segundo as leis da termodinâmica. Ele explica que por que é importante a preservação das florestas, das árvores, da área verde, mas num olhar da termodinâmica. E o leitor consegue entender isso. Ele fala que as plantas verdes armazenam uma parte da luz solar, que assim não fora dissipar-se-ia imediatamente em calor, em alta entropia. Todos os outros organismos, ao contrário, aceleram a marcha da entropia. Ele fala que ao explorarmos o meio ambiente, existe uma perda, E alguns materiais têm maior e menor. Então, grosso modo falando, e ele dá esse exemplo aqui, os combustíveis fósseis, ele tem uma baixa entropia perto dos minerais da rocha. Ou seja, se você deixar vários detritos orgânicos se decompor, então pode voltar à produção de combustíveis fósseis. Isso eu estou falando há um longo tempo, milhares de anos, Ao contrário das rochas, que tem uma dificuldade maior de se restabelecer. Na verdade, ele fala, e ele prova aqui, por contas matemáticas, ele tem umas fórmulas aqui, que a gente não consegue reverter nada. Mas existem materiais com mais alta entropia e materiais com baixa entropia, Dentre as várias coisas aqui que o leitor vai encontrar, uma das mais fascinantes foram as três grandes descobertas que ele fala que o homem fez, A primeira delas é a descoberta, e a utilização do fogo. A segunda é a descoberta da máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor, E a terceira, ele fala que ainda está acontecendo, que é explorar mais a energia solar. Então tá aí a dica de leitura.